Fala galerinha do YouTube, esse aqui é pra vocês. Fala galera do Enactus Training Center. Fala galera, beleza? Esse aqui é o nosso segundo vídeo da série sobre planejamento. Então se você ainda não viu o nosso primeiro vídeo que fala desde a visão de impacto até a definição do escopo, eu recomendo que você vá lá e assista, porque esse vídeo aqui, ele depende das informações que a gente faz nessas primeiras etapas, fechou? Mas se você já assistiu esse primeiro vídeo, bora lá então falar sobre planejamento de recursos. Bom, quando a gente fala de recursos, geralmente vem à cabeça a questão financeira, mas recursos, na verdade, é um aspecto mais amplo do que isso. Recurso é tudo aquilo que vai ser necessário para que você atinja um determinado resultado. E isso pode ser humano, né, que é quantidade de pessoas, horas de trabalho, habilidades específicas de cada uma delas. O físico e estrutural, que são os materiais, os equipamentos, local, transporte, ou o financeiro. E antes de tudo, para você se planejar em relação aos recursos, você precisa entender o que você precisa, quando, quanto e, claro, o porquê, né? Afinal, você precisa saber o porquê você está adquirindo ou tendo a necessidade de utilizar algum tipo de recurso. E aí, uma das formas de você se planejar em relação aos recursos é você se basear nas atividades, ou seja, no seu escopo que você definiu. E como eu falei no outro vídeo, o triângulo de gestão mostra justamente, né, como existe essa dependência entre os três aspectos: escopo, tempo e recursos. E o tempo a gente vai abordar no último vídeo dessa série sobre a definição do cronograma mesmo. Então vamos começar com recursos humanos, né? Então vou trazer algumas reflexões aqui para vocês a respeito desse ponto que podem ajudar na hora de planejar esse recurso. Quantas pessoas são necessárias e quais as funções e habilidades que você precisa para o desenvolvimento do seu projeto? E aqui você pode pensar em estimativas de horas dedicadas por cada um desses integrantes. Outro ponto, qual a estimativa de horas necessárias para cada uma das atividades? Uma observação aqui é que horas de trabalho e esforço é algo muito relativo, isso vai de pessoa para pessoa. E aqui vale refletir sobre a efetividade, então a relação entre os esforços e os resultados que a gente obtém. E por último, será que é necessário pessoas externas para ajudarem nesse projeto? Então, professores, técnicos, especialistas ou até novos parceiros? E agora vamos pensar no recurso físico ou estrutural. Então eu vou trazer também mais alguns pontos para vocês refletirem. Será que eu vou precisar de materiais permanentes como instalações ou equipamentos? Ou, por exemplo, materiais que são de consumo, então material escolar, combustível, recurso natural, alimentação? É necessário, de repente, contratar um serviço? Então entender se para algumas atividades você precisa de algum conhecimento específico, algum conhecimento mais técnico. E aí, por fim, os recursos financeiros, eles são baseados nas atividades que foram estipuladas e os custos de cada um desses recursos que você planejou. E aqui é super importante que você defina não só quanto é necessário, mas quando que você vai utilizar cada um desses recursos. Então é por isso que é tão importante a próxima etapa que a gente vai falar no próximo vídeo, que é a definição de cronograma. Mas antes de finalizar aqui, a gente quer trazer alguns pontos muito importantes para vocês. O primeiro de todos é que dificilmente você vai ser 100% preciso nesse. O primeiro ponto de atenção aqui é que você dificilmente vai ser 100% preciso nesse planejamento de recursos. Afinal, prever o futuro é impossível, mas dá para você se preparar. A dica aqui é que você utilize outras experiências como referência para definir quando você vai utilizar cada um desses recursos. Vou dar um exemplo, você vai fazer uma capacitação para uma comunidade sobre finanças. E aí você pode conversar com algum outro time que já fez esse tipo de capacitação e, por exemplo, demandou 5 horas de preparação, mais 4 horas na comunidade falando sobre esse assunto. E também 2 pessoas dedicadas para a preparação e execução dessa capacitação. Então, a partir disso, você consegue se planejar para entender como que você pode adaptar isso para a sua realidade. Outro ponto, projeto com custo zero não existe. E para te explicar isso, eu vou dar um exemplo. Então, vamos supor que eu tenho um projeto que trabalha com educação empreendedora para jovens em escolas públicas e todos os meus membros, eles são voluntários aqui no meu projeto. E aí o transporte desses voluntários lá para a escola são feitos por conta própria
e os materiais são utilizados da própria escola. Nesse caso, pelo menos já existe um custo envolvido aí dos materiais que você vai utilizar para desenvolver as capacitações. Se, por exemplo, o projeto ele tem o intuito de virar uma atividade de extensão nessa escola e o time ele deixar toda essa metodologia para que a escola faça gestão e execute esse projeto, isso vai demandar, por exemplo, professores, né, que têm os seus salários para se dedicar a essas atividades e também os outros recursos que eu comentei, como a parte de transporte ou os próprios equipamentos. Se meu objetivo de repente é replicar esse projeto em uma outra escola, o responsável ali com quem eu vou conversar vai perguntar, né, quais os custos envolvidos para que eu possa executar isso na minha escola, então entender quantos professores eu vou precisar dedicar a esse projeto, se de repente essa escola também não tem os mesmos equipamentos que a outra, então veja que existem custos envolvidos aí. E vou dar mais uma possibilidade, por exemplo, se o meu projeto ele vai se tornar um negócio e em que alguns estudantes vão empreender essa iniciativa, então de alguma forma existe um custo de formalização, as horas de trabalho, né, para que esses empreendedores toquem essa iniciativa. Então veja que de qualquer forma existe um custo envolvido, independente do formato em que esse projeto ele vai seguir. Então combinado, né? Nos próximos editais ou em qualquer momento que você vai falar sobre os custos envolvidos no seu projeto, você não vai colocar que ele tem custo zero, fechou? E agora para finalizar a gente vai para o momento de dicas Enactus. Então aqui eu vou falar um pouquinho sobre como que você pode se planejar ou utilizar recursos que você obtém a partir de editais. Primeiro de tudo, na hora da inscrição, faça um orçamento que esteja condizente com aquilo que o edital oferece. Então, por exemplo, se o edital ele oferece R$5.000, eu coloco um orçamento de R$2.000, talvez quem está desenvolvendo esse edital entenda que esse recurso não seria tão necessário para você e vai priorizar outros projetos que utilizariam o valor integral, né, desse recurso. E de repente, se o seu projeto ele tem um orçamento que passa o valor do edital, aí no caso de R$5.000, talvez faça sentido você incluir as atividades que geram maior impacto. E isso já está atrelado a um outro ponto importante. Reflitam o quanto que esse orçamento que você colocou reflete algo que vai contribuir para o seu projeto, que esteja alinhado com a proposta de valor dele. Então, por exemplo, se o meu projeto ele busca gerar renda para pequenos produtores e eu coloco, né, num edital de R$5.000, eu coloco que R$4.000 vai ser investido em transporte para os membros do projeto, talvez para quem está desenvolvendo esse edital não fique tão clara a relação da utilização desse recurso no transporte e na proposta que é gerar renda para esses pequenos produtores. Será que de repente desenvolver capacitações, né, deixar claro, por exemplo, investir em infraestrutura para esses produtores, será que não fica mais claro como que esse recurso vai beneficiar esse projeto? Então faça essa conexão de o recurso que eu vou utilizar, as atividades que eu vou desenvolver e o resultado esperado a partir do investimento desse recurso. Outro ponto, tem uma organização em relação a como vocês utilizaram, né, o que vocês compraram com esse recurso. De forma que, principalmente nos editais que necessitam, né, de prestação de contas, tudo isso fica bem organizado, né, as notas fiscais, para que isso fique bem certinho com essa organização que está desenvolvendo esse edital. E por último, comuniquem essa relação entre investimento e resultado, né? É importante deixar bem claro, né, como que aquele recurso ele beneficiou, né, teve um impacto positivo aí no seu projeto. Então, essa comunicação também é muito importante. Bom, agora para finalizar, bora para o mão na massa. Então, baseado nos pontos que eu trouxe no outro vídeo, planeje os recursos humanos, o financeiro, o estrutural e a partir disso defina os recursos financeiros necessários. E se de repente você está participando de um edital ou já participou, revise os pontos que você colocou e veja se de alguma forma você pode melhorar de acordo com o que eu trouxe aqui no momento de dicas Enactus. Fechou? Então até o próximo vídeo, pessoal!